E aí pessoal, eu sou o Gustavo e esse daqui é o meu canal, o Como Desenha. O canal que vai dar dicas para você simplificando todos os personagens que você mais gosta e te ensinando a desenhar eles. Nesse vídeo você vai aprender a desenhar o Goku. E dá uma olhada só nas 3 dicas que eu coloquei aí, 3 formas fáceis que você pode fazer para desenhar tanto esse personagem como qualquer outro personagem que você quiser. Vamos pro desenho. Então vamos lá agora para o nosso desenho do Goku. Dessa vez eu resolvi fazer diferente, eu fiz o desenho maior e também já tinha meio que preparado ali a base de onde que eu ia fazer o desenho. Vocês podem perceber que dessa vez eu estou usando lápis de cor também para diferenciar o passo a passo. Primeiro de tudo, nós vamos começar fazendo um círculo, que seria onde nós vamos desenhar a cabeça do personagem. Esse círculo laranja você vai fazer ele de acordo com a posição da cabeça do seu personagem. E se o seu personagem, como é o meu caso, está olhando meio que de lado, você vai dividir ela passando a linha pelo centro do nariz do personagem e depois divide no meio de novo. Para definir o tamanho, a largura, no caso, do meu desenho, para não acontecer de eu ir desenhando e depois faltar papel, o que eu fiz? Eu fiz um quadrado, um retângulo bem grande, que seria a largura desse personagem, a ponta de um ombro até a ponta do outro ombro. Então, eu fui lá e também parti esse retângulo no meio para eu poder ter uma noção de como se tivesse uma linha cortando todo o corpo dele, passando pelo nariz, passando pelo meio do peito ali também, como eu acabei de mostrar. E agora, assim como eu fiz no desenho do Naruto, eu também fiz um quadrado um pouco torcidinho ali para fazer o pescoço dele. E logo fiz o meu triângulo também, que é onde determina a largura do meu personagem juntamente com esse retângulo que eu desenhei embaixo. Mais uma vez usando as formas básicas que eu sempre uso em todas as ilustrações e que muitos desenhistas também usam. São as formas básicas. Um quadrado, que pode ser também um retângulo, um círculo e um triângulo. Agora eu vou determinar a altura do cabelo do Goku, para eu não acontecer igual eu falei, de ir desenhando, me empolgar e quando eu perceber o desenho já não está cabendo no papel. Então eu gosto de fazer desse jeito, eu faço todas as marcações antes para que eu não corra o risco de depois faltar papel, como talvez já pode ter acontecido com você. Deixa aí nos comentários se isso já aconteceu com você, de você ir desenhando e quando você percebeu o desenho estava maior do que a folha que você tinha ali. Nessa parte do desenho eu marquei onde ficaria o ombro dele, como ele está meio de 3/4, ele está um pouco de lado, então um ombro e um braço vai aparecer, o outro não. Eu comecei a fazer o traço, lembrando que o traço do queixo dele não vai até o final dessa marcação que a gente fez como círculo, porque ele está olhando para o lado, então você vai ver a beiradinha aqui da mandíbula dele, do maxilar ou da mandíbula, não sei, vou ter que olhar depois o nome direito desse osso. Mas você vai ver uma orelha dele de um lado e do outro lado você não vai ver. Diferente do desenho anterior que a gente fez, que a gente via ele de frente e conseguia ver as 2 orelhas. Aí eu fui seguindo o desenho, como ele é feito, desenhei as roupas dele, como ele usa 2 roupas, Eu estou fazendo ali algumas dobras, como eu já comentei, para dar o volume. Para você conseguir fazer um volume legal, você consegue fazer essas dobrinhas, essas quininhas assim na roupa e dar um tracinho para dentro, que você vai conseguir dar esse efeito de roupa dobrada, Isso daí deixa o desenho com muito mais volume. Sempre que você tiver oportunidade, tenta fazer alguma dobrinha ou outra assim na roupa, que é bom para diferenciar um tecido do outro, para diferenciar também os volumes do seu desenho. Pode testar aí depois que vai ficar bem legal. Agora eu estou fazendo a parte de fora da outra extremidade da roupa dele, também marquei ali a parte de dentro, e agora eu estou fazendo o volume do peitoral dele, sendo que no desenho do Dragon Ball eles têm uma musculatura bem exagerada, então eu coloquei também essa musculatura do peito dele bem exagerada, como é do personagem no desenho mesmo. Agora, acompanhando aquelas marcações que a gente fez dividindo o rosto dele no meio, nós vamos fazer mais uma vez. Pega a primeira marcação, divide ela no meio uma vez, que é onde vai ficar o nariz, e depois divide ela uma segunda vez, que é onde vai ficar a boca. Nesse caso, eu particularmente prefiro começar desenhando o nariz para eu ver se está mais ou menos centralizado ali. Logo depois eu fiz a boca e aquela marcação que a gente sempre faz para determinar onde vai ficar os olhos.
sem desenhar o olho por completo primeiro, para não precisar ficar apagando e depois o desenho fica todo manchado por causa do papel ser branco. Então eu fiz a marcação, vi que estava certinho, fui lá, desenhei a bolinha do olho, as sobrancelhas também, para ele já tomar um aspecto de desenho mesmo, para já ficar parecido com o desenho. E agora eu só estou dando um acabamentozinho na marca que eu fiz da sobrancelha. Nessa hora eu tentei marcar onde ficaria o cabelo dele também com um lápis diferente, só para ficar mais didático. Eu marquei com lápis azul, diferente do que eu estava fazendo antes com lápis vermelho. E eu peguei e vim fazendo o cabelo dele que ficaria caído no rosto com um lápis preto, sem finalizar a parte de baixo com um lápis preto primeiro. Por exemplo, se eu tivesse feito a parte do rosto dele, da sobrancelha, com grafite preto escuro e depois tivesse feito o cabelo com grafite preto por cima dela também, se eu precisasse apagar algum traço depois dessa sobrancelha que não era para aparecer, ia manchar o desenho. E a gente tem que evitar ao máximo tentar manchar o papel, ficar apagando demais, porque isso só vai fazer com que seu desenho fique todo manchado depois na hora de você finalizar. Então primeiro eu faço uma marcação, depois eu vou lá e faço o traço preto e depois a finalização. Nesse caso aí eu já estava desenhando todo o cabelo e nosso personagem está prontinho para finalização. Eu comecei a finalizar agora com aquela canetinha minha que eu já comentei, uma caneta qualquer, que na verdade nem fui eu que comprei, eu simplesmente vi que essa caneta estava aqui em casa e peguei ela e comecei a fazer. Estou finalizando aí agora com a caneta, a parte da caneta, que ela tem duas pontas. Uma ponta dela é pincel e a outra ponta dela é aquela que lembra esferográfica. Eu estou pegando, finalizando ele todo com essa pontinha de caneta, que é uma ponta que eu particularmente não uso muito. Geralmente eu finalizo meus desenhos com pincel mesmo e tinta nanquim. Aquela que você compra o potinho, mergulha o pincel e aí finaliza. Mas como não é todo mundo que gosta desse estilo de finalização, eu estou finalizando de um jeito que todo mundo tem costume de finalizar, que é com caneta mesmo, essas aí que a gente encontra na papelaria. Eu fui lá, estou fazendo meu acabamento e depois eu vou reforçar algumas áreas só para dar um volume diferente no desenho. Como sempre, faço aquela parte de dentro do cabelo também, diferenciando algumas partes do cabelo. Primeiro eu faço as marcações, depois eu faço uma rachurazinha ali, só para simular alguns fios de cabelo mesmo, e aí eu faço o preenchimento do preto em algumas áreas para ficar bem legal, para dar um contraste bacana no desenho. Eu coloro as partes que vão mais cor, como por exemplo o cabelo e uma parte da roupa também. Lembrando que isso é opcional também, né? Se você não gostar de finalizar, se não tiver acesso ao nanquim, por exemplo, você não precisa finalizar, não. Você pode deixar no lápis mesmo, você pode passar para o seu próximo desenho e ir treinando cada vez mais. Se você fez um desenho também, você acha que não ficou tão legal, você pode voltar o vídeo, repetir os passos até você conseguir acertar ele direitinho e aí sim finalizar. Ou se logo de cara você acompanhou os passos e achou legal, você já pode deixar o seu gostei e se inscrever no canal, porque eu vou sempre dar dicas aqui para fazer você desenhar cada vez de forma mais fácil e prática e você conseguir replicar isso em todos os seus desenhos, não só nesses personagens aí que eu estou ensinando. Agora eu termino a minha finalização e prontinho. Tá aí o nosso Goku. O que você achou? E aí, gostou das dicas de como desenhar o Goku? Você também pode aplicar essas dicas aí para qualquer outro personagem que você quiser, desenhando sempre o círculo, o quadrado e o triângulo também. Com ela você consegue fazer todos os personagens que você quiser e eu vou te mostrar isso nos próximos vídeos aqui do canal. Então se você quer ver isso, se inscreve aqui no canal, deixa um like, compartilha também, ajuda o canal aí a crescer. E é isso, até o próximo vídeo.